A prova de redação Enem aconteceu ontem. Nós queremos usar a prova de redação de ontem como referência para as nossas abordagens, né? De conteúdos, de temas, de técnicas, de como se preparar para a prova Enem. É muito comum hoje já se reconhecer que os temas são previsíveis. Claro que são previsíveis, são temas sobre atualidade. Se são temas sobre atualidade, são assuntos que a comunidade já discutiu, né? Que a própria mídia já vem tratando do assunto, a você, claro, dentro de visões ideológicas diferentes. E se a banca quer que você produza um texto argumentativo, é importante você lembrar que você não vai construir um texto somente dissertativo lá, em que a sua maneira de falar bem, de tratar bem a língua portuguesa fica fundamental. Não é isso aí que é fundamental na redação. Também é necessário, é muito importante o domínio da língua escrita, da linguagem formal, ou você não conseguirá produzir o texto. Legal. Só que se o texto é argumentativo, você tem que conhecer os assuntos. E quando a gente vai argumentar, há duas razões perigosas para a ocorrência do erro. É a gente argumentar muito bem com dados que são falsos, ou a gente argumentar muito mal com dados que são verdadeiros. A internet é hoje a biblioteca pública de mais fácil acesso. Por isso que a censura ideológica, religiosa de qualquer matiz, ela é muito perigosa. Mas nós vivemos em um país onde ainda é possível encontrar-se liberdade em algumas formas de expressão. Então, o assunto comunidades tradicionais, desafios encontrados por essas comunidades. A internet é rica em documentos que lhe dão uma base suficiente para você estabelecer uma boa argumentação. Então, você não pode confiar, não é? A chegada desses conhecimentos até você por uma única fonte, por uma única pessoa. Então, além de ouvir os seus professores, que hoje devem também debater os assuntos com você na sala de aula, mas você deve procurar outras fontes com opiniões divergentes sobre o assunto, para que você, tendo uma ideia sobre o assunto, você possa argumentar. E eu acho que uma forma muito boa de argumentar é utilizar aquilo que é a modalização em segundo, de acordo com como você apresenta as ideias, e aí a partir daí você tem uma proposta de intervenção mais adequada. Falando em comunidades tradicionais, ao longo dos anos se foi fazendo mapeamento, aperfeiçoando esse mapeamento das comunidades tradicionais. Então, cuidado, a gente usa muito hoje em dia uma palavra, a palavra negacionista, e essa palavra negacionista ela tem vieses ideológicos. Mas cuidado com o negacionismo. Nós temos uma tendência muito grande ao esquecimento. Existem mapeamentos feitos por governos diferentes a respeito das comunidades tradicionais. Ao longo do tempo, se foram delimitando, né, em termos de conhecimento, em documentos, em convenções, a respeito dessas áreas de localização destas comunidades. Se comunidades ocupam territórios
comunidades ocupam territórios para viver, para sobreviver. Então, quais são as formas que garantem a sobrevivência desses povos? Quais são os tratados, quais são as convenções que trataram disso? Quais são as ameaças que podem ter ocorrido ao longo da história em relação à preservação desses territórios ou em relação às condições ideais para que essas comunidades possam ocupar, possam viver, possam produzir nesses territórios? Em uma boa argumentação, não é ideal você colocar uma única visão. Então, no caso, você poderia mostrar as legislações existentes, as conquistas existentes, mostrar também as ameaças existentes. E agora sim, se existem ameaças, enumerar quais são as ameaças e propor intervenções. Que, aliás, se há desafios, as propostas de intervenção, as necessidades de intervenção são inúmeras. Não enumerar essas intervenções, não apresentar esses desafios, não caracterizar essas comunidades é um risco na sua prova de